Ezequiel, capítulo 37. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Deus tem uma palavra aos nossos corações, amém? Ezequiel, capítulo 37. Queridos, o retiro foi uma bênção. Estou até agora maravilhado com o que Deus fez no nosso meio lá. Assim que nós chegamos, nós fomos nos reunir a primeira vez, o cão se levantou contra a minha vida. Literalmente, irmãos. A gente se reuniu para fazer uma oração, um cachorro estava lá no meio. Ele começou a latir na minha direção, e eu andei, ele andou. Falei, eita, o cão vai me pegar, mas não vai não. Aí Deus preparou a Edneia foi, fez carinho nele e tal, e arrancou ele de lá, aleluia. E o cão já começou perdendo na entrada, irmãos. Já começamos com vitória no começo. Olha que bênção. Foi tremendo, queridos, tremendo. Ezequiel 37, todos acharam, amém? A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de... Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos, em outras versões, sequíssimos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetiza a esses ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Vocês terão? Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos ao espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Amém, querido? Você crê que isso aconteceu? Você acredita que é verdade mesmo, essa passagem da Bíblia? Ezequiel teve essa visão? Amém ou não? Glória a Deus. Queridos, hoje, nós, pensando aqui sobre desintoxicação da nossa alma, eu queria trazer uma mensagem sobre esperança. Esperança. Mas esperança é algo positivo ou negativo? É algo positivo, amém ou não? O contrário de esperança é negativo. Quando eu fui pesquisar qual que é o contrário da palavra esperança, o antônimo da palavra esperança, vieram 11 palavras que são o contrário de esperança. São elas: ceticismo, cético, alguém cético que não consegue mais acreditar, decepção, desapontamento, desesperança, desengano, desespero, desilusão, descrença, dúvida, desesperação e incredulidade. Tudo isso é contrário à esperança. Se de repente você está meio cético, está decepcionado, está desiludido, está desenganado, tudo isso é contrário à esperança. E essas coisas, elas às vezes fazem parte da nossa alma. Às vezes a gente se decepciona, a gente se desaponta, a gente fica desesperado, a gente fica desiludido, a gente fica cético.
E nessa noite a gente precisa fazer uma limpeza disso. A decepção, a desilusão, o desapontamento precisa sair da nossa alma. E precisa entrar em nós uma dose de esperança em nome de Jesus. Amém, irmãos? Queridos, o texto que nós lemos fala de uma visão que o profeta Ezequiel teve. Deus pega ele e leva para um vale de ossos secos, muito sequíssimos e muito grande. E ele anda de um lado para o outro e tudo que ele vê é osso seco. Osso seco é algo que está sem vida faz tempo. É algo que um dia foi alguma coisa, mas agora não é mais. É algo que um dia se mexeu, se moveu, mas hoje não se mexe mais. E o Senhor fala a Ezequiel: filho do homem, esses ossos podem reviver? E ele fala: olha, Senhor, isso daí só o Senhor que sabe. Tu sabes. E o Senhor fala: então profetiza para eles. Mas profetizar para osso seco? Profetizar para isso que está sem vida há muito tempo? Para isso que está bagunçado há muito tempo? Como que a gente vai profetizar? Ele fala: olha, ossos secos, vocês ouviram a palavra do Senhor. Como Ele mandou, mais ou menos assim, ó. Como Ele mandou, eu vou falar. Então, ossos secos, voltem ao lugar. E a Bíblia diz que começa um barulho. Isso é barulho de osso, tá? Eu fiz um curso. Clá, 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 e o osso sai. E o fêmur que estava do outro lado vem e junta nesse ossão aqui. E aí o osso do pé junta com o osso do calcanhar. E vai se juntando milagrosamente. Já pode dar uma glória já aqui. Depois do osso se juntar, a Bíblia diz, depois veio tendões. Depois músculos, depois foi tudo coberto com pele. E de repente já não eram ossos secos, de repente já eram corpos. Mas a Bíblia diz que eles ainda não tinham vida. E o Senhor fala: filho do homem, profetiza para que o Espírito entre nesses corpos. Porque tudo que Deus faz, Ele faz por completo. O que Deus começou, Deus termina. Se Ele falou que ia ter vida, vai ter vida, irmão. Creia nisso. Ezequiel profetiza: ó Espírito, venha sobre esses corpos. E o Espírito vem, entra neles. E de repente Ezequiel acaba dizendo assim: eles receberam vida e se puseram em pé. E era um exército enorme. Aquilo que começou, eram muitos ossos secos, termina, era um exército enorme. Queridos, essa passagem me enche de esperança. Porque existem situações na nossa vida que são como um vale de ossos secos. A gente olha e não tem jeito, a gente olha e não tem vida, a gente olha e não tem ordem. É um monte de osso misturado. A gente olha e não tem esperança mais. E a desilusão, o desapontamento, a decepção, o desespero vão crescendo na nossa alma. Mas esse texto me ensina algumas lições que quero compartilhar com vocês, que me faz ter esperança diante de um vale de ossos secos. Me faz ter esperança quando eu olho para alguma situação da minha vida e eu só vejo osso seco, não vejo esperança mais. Esse texto me ensina a ter esperança. Primeira coisa que eu aprendo aqui: nós devemos ter esperança, porque às vezes é o próprio Deus que nos leva para lugares difíceis. Quem levou Ezequiel para o vale? Pode responder. Quem levou? Fala para quem está do seu lado. Foi Deus, viu? Foi Deus. Quem tirou Ezequiel de onde ele estava e levou ele para passear? Olha que passeio fantástico. Imagina Deus se encontra e fala: filho, vamos fazer um passeio? Meu Deus do céu. Fala: vamos agora, Senhor. Nós vamos na Disney, nós vamos,
visitar as cataratas do Iguaçu. Eu falei, não, filho, vem comigo, só vem. Eu vou te mostrar. Aí ele chega e leva a gente para um vale, ou seja, uma descida. E você olha para um lado, para o outro, só tem osso. Fala, não, mas Deus não faz isso não. Faz, irmão. Às vezes é o próprio Deus que nos leva para lugares difíceis. Nem tudo de ruim que acontece na nossa vida é o diabo, irmão. Até porque quem comanda na minha e na sua vida é o Deus Todo-Poderoso. Às vezes Deus nos leva para lugares difíceis. A gente tem aquela impressão, não, de Deus só vem aquilo que aparentemente aos nossos olhos é bom. E quando é uma coisa que aparentemente é ruim, não é Deus. Não, querido. Não é. Às vezes Deus nos leva para lugares difíceis. Mateus capítulo 4 vai falar da tentação de Jesus. E o texto começa dizendo assim: e o Espírito do Senhor levou Jesus ao deserto para ser tentado. Quem levou Jesus para o deserto? Nós achamos que de Deus vem só... Não. Mateus capítulo 14 nos conta a história que os discípulos estavam num barco. Veio uma tempestade enorme, balançou o barco, balançou, e eles quase morreram. Quase, eles ficaram desesperados. Mas quem deu a ordem para eles entrarem no barco? Jesus. É só ler antes, que vai dizer assim: e Jesus ordenou que eles entrassem no barco e passassem para outra margem. O Deus Todo-Poderoso colocou eles nesse tipo de situação. Algumas das nossas lutas é o próprio Deus que nos coloca. Algumas das dores da nossa vida é o próprio Deus que permite a gente passar, querido. Mas entenda uma coisa: Deus levou Ezequiel para passear no vale de ossos secos. Não foi para Ezequiel brincar com osso. Não foi para mostrar para Ezequiel morte, não. Deus levou Ezequiel para uma situação difícil, para nessa situação difícil manifestar o poder dele. Quando Deus nos leva para lugares difíceis, não é para a morte, não é para a gente se desesperar, não é para mostrar para a gente que não tem mais jeito. Não, querido. Quando Deus nos leva para lugares difíceis, fica tranquilo que mais cedo ou mais tarde o poder dele vai se manifestar e nós vamos ver a glória dele acontecer. Não se desespera. Não se desespera. Ele leva Ezequiel. Ezequiel está num lugar dificílimo, mas Ezequiel vê o milagre. O Espírito leva Jesus para o deserto, ficar 40 dias e ser tentado pelo Satanás. Mas Jesus vence o diabo. Jesus manda os discípulos, vão para outra margem. Eles entram obedecendo Jesus. Eles quase morrem, mas ali eles veem o que ninguém na humanidade viu. Eles veem Jesus vindo sobre as águas, andando sobre as águas, e eles veem o milagre de Deus ali. Jesus pode ter te levado para esse deserto, mas fica tranquilo, você vai ver o manifestar da glória dele em nome de Jesus. Você vai ver o manifestar da glória dele. Às vezes é o próprio Deus que nos leva para lugares difíceis, queridos. Alguém disse uma frase muito bonita: é só no escuro que nós conseguimos ver as estrelas. É só quando a coisa está ruim que a gente consegue ver as coisas boas. Às vezes Deus nos leva para lugares difíceis para a gente aprender a dar valor ao que é bom. E Ele já tem nos dado faz tempo. Quando é que a gente mais agradece a Deus por ter saúde? Quando tem alguém do nosso lado doente. Quando é que a gente mais valoriza a igreja? Quando a gente está numa situação difícil e não consegue vir para cá. Ou quando a gente está enfermo e aí recebe visita de alguém. Ou quando a gente está enfermo e ninguém foi visitar, mas a gente sabe que a igreja, lá no culto de quinta-feira, alguém levantou a mão e falou: vamos orar pelo irmão tal. Às vezes Deus nos leva para lugares difíceis, irmãos. Lugares escuros.
mas é sempre para manifestar a glória dele. Sempre. Segunda coisa que eu aprendo aqui, nós precisamos ter esperança. Antes de eu falar a segunda coisa, enche o coração de quem está do seu lado de esperança e fala: olha, se Deus te levou, fica tranquilo que você vai ver a glória dele. Fica tranquilo. Acalma o coração dessa pessoa aí do seu lado. A segunda coisa que eu aprendo, nós precisamos ter esperança. Por quê? Porque Deus age pacientemente por meio de processos. Deus age pacientemente por meio de processos. Como assim? Ezequiel viu um monte de osso seco. Aí Deus falou assim, ó: osso seco, vira o exército, puf! E quando ele viu um monte de soldado em pé, foi assim? Não, irmão. Ezequiel, fala para os ossos se juntar primeiro, que está bagunçado, então primeiro se junta. Aí imagina um vale, não sei quantos milhões ossos tinham lá, e vai osso por osso procurar a sua parte para se encaixar. É rápido? Agora, venham os tendões. Aí vem tendão surgindo. Músculos, carne, vem surgindo. Agora vem a pele. E Ezequiel está vendo todo o processo se cumprir. Virou pele, virou um boneco perfeito. Agora falta o espírito. Profetiza. O espírito sopra. Aí vem o espírito. Aí entra no boneco. Aí vira um soldado. Aí vira um exército. Do osso para o exército foi rápido? Não. Do osso para o exército tiveram uma série de processos. Deus não tem pressa. Nem todos os milagres são rápidos. Nem tudo que a gente ora vai acontecer assim do dia para a noite. Mas se nós pararmos para prestar atenção, o processo do milagre já começou na nossa vida. Antes era um monte de osso bagunçado, agora você olha, irmão, já tem vida? Pastor, não tem vida não. Mas o osso já está organizado? Já está. Então Deus já começou a agir. Pastor, mas é só osso. Não tem vida ainda, eu não estou vendo mudança, eu não estou vendo... Mas já começou a se mexer. De repente já tem um tendão surgindo. Talvez ainda não tenha vida. Talvez ainda não seja um soldado, talvez ainda não seja um exército, mas Deus já começou a agir. Pastor, eu não conseguia fazer tal coisa, e eu ainda não consigo, mas eu já melhorei, já melhorou? Então Deus já está agindo. A gente olha do osso para o soldado, mas esquece que do osso para o soldado teve um processo enorme. Pastor, eu não sonhava mais, eu acho que a minha vida não vai ser mais nada. Mas eu tenho um sonho, irmão. Então já começou. Deus já começou a mover. Mas pastor, eu não acredito ainda. Calma, não tem vida ainda. O Espírito vai chegar para avivar, mas já não é um vale de ossos secos. Os vales já se juntaram. Deus já está agindo na sua vida. Deus está agindo, querido. É que a gente espera para dar glória só quando já é soldado. A gente espera para adorar a Deus. Não, eu vou adorar mesmo quando virar um exército. Não, querido, já começou. Ouça nessa noite, pela fé, barulhos de ossos se movendo. Os bonecos vão se formar, a carne vai vir, o tendão vai vir, a pele vai vir, e o Espírito vai avivar isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tenha esperança, porque Deus age pacientemente por meio de processos. Nem tudo é como a gente quer. Nem tudo é rápido. Nem tudo acontece assim. Mas glorifique a Deus por cada processo que está passando. Pastor, meu filho, meu esposo, minha esposa, eu não consigo acreditar mais. Eu olho e não vejo vida. Eu olho e não vejo muita mudança, mas está vendo alguma mudança? Não, alguma mudança tem, então começou.
Tá vendo algum sinal? Não, algum sinal tem. Antes era uma bagunça, agora se juntou. Então fique em paz. O Deus que começou, Ele é fiel e justo para terminar, querido. Fique em paz. Deus não abandona ninguém no meio do caminho. Deus não começa para não terminar. Deus não faz só para nos alegrar e arranca. Não, não, não. O Deus que começou é o Deus que termina. Esse vale de ossos secos vai virar exército em nome de Jesus. Tenha esperança. Pastor, eu estou desapontado. Porque eu já acreditei, uma vez não deu certo. Irmão, tenha esperança. Tenha esperança. Eu sei que quando a gente está no problema, parece que a coisa não acontece nunca. Veja bem, o povo de Israel, quando foi liberto do Egito, eles caminharam e pararam em frente ao mar, amém? Amém ou não? Estavam em frente ao mar. De um lado montanha, do outro montanha, um mar à frente, Faraó vindo atrás. Eles começam, Moisés, não tinha cova suficiente no Egito para a gente ser enterrado lá, a gente vai morrer aqui? Parece que acabou. Aí Deus fala para Moisés, Moisés, por que você está clamando a mim? Fala para o povo marchar. Toca nas águas, Moisés. A Bíblia diz que Moisés toca. Puf! E aí sabe o que acontece, irmão? A Bíblia diz que soprou um vento oriental. Durante a noite toda. O texto bíblico diz. Esse vento era de lá para cá. Durante a noite inteira eles não viram nada. Durante a noite inteira parecia que nada ia acontecer. O mar foi abrindo de trás para frente. Quando o dia amanheceu, é que eles olharam a última barreira de água se abrindo. E quando eles olharam, estava tudo aberto. Eles tiveram que esperar a noite toda. Não é igual a gente vê nos filmes, igual a gente vê na novela da Record, que ele tocou e começou um monte. Não. Leia na sua Bíblia depois, Êxodo capítulo 14, se eu não me engano. A noite inteira o vento soprando. Imagina você a agonia que eles estavam. Da meia-noite, Faraó está vindo e nada do mar. Da 1h, Faraó está vindo e nada do mar. Moisés, Moisés, em nome do Senhor, né? Que Jesus eles não conheciam ainda. Dá 3h da manhã, o pai olha para o filho olha para o pai, e agora? E nada do mar abrir, meu Deus do céu. Mas o Deus que começa é o Deus que termina. Eles não tinham visto ainda, mas o processo de Deus já tinha começado, o vento já estava soprando. Talvez você não viu, mas o vento já está soprando, querido. Talvez você está desesperado, mas o vento já está soprando. Talvez você está agoniado, mas o vento já está soprando. Talvez você olhe e não vê esperança, mas o vento já está soprando. Aleluia. O vento já está soprando, querido. E quando você menos esperar, o mar está aberto na sua frente, em nome de Jesus. Tenha esperança. Porque Deus age pacientemente, por meio de processos. Nem todo milagre acontece assim. Nem todo milagre. Pastor, mas porque na vida de um é assim, na vida do outro não é? Irmão, eu não sei não. Não sei dizer o porquê. Eu sei que não é. Uma coisa eu posso te garantir. Deus ama um, Deus ama outro. Deus faz na vida de um e faz na vida do outro. Fica tranquilo. Que o processo já começou na sua vida e você vai cantar o hino da vitória lá do outro lado em nome de Jesus. Mas antes de cantar o hino da vitória, teve a agonia da noite. A agonia de não ver nada. Antes de ser um grande exército, teve que passear no meio de vale de ossos secos. Antes de poder falar, eu vi e era um grande exército, enorme. Teve que falar, eu vi
e eram muitos ossos e eles estavam sequíssimos. E aqui eu aprendo a terceira lição. Nós precisamos ter esperança, porque Deus pode transformar na mesma medida aquilo que é muito ruim em algo que é muito bom. Tenha esperança, porque Deus pode transformar o que hoje é sofrimento em vitória amanhã. Tenha esperança, porque aquilo que hoje te faz chorar, Deus pode transformar e amanhã ser o motivo da grande alegria da sua vida. Pastor, mas não é possível? É possível sim. Deus é especialista nisso. Poderia citar 2 exemplos aqui de bate-pronto para você. O primeiro de Lázaro, amigo de Jesus. Jesus, quando viajava, passava em Betânia na casa dele, para comer junto. É na casa de Lázaro que a gente vê as irmãs dele, a Marta e a Maria ali, tendo uma discussão. Jesus, eu estou trabalhando, ela não faz nada, manda ela me ajudar. E Jesus falou: Marta, você está preocupada com muitas coisas, só uma é o importante, ela escolheu a melhor parte, não vai ser tirada. É na casa dele, era amigo. Jesus está andando, entrando na cidade de Naim, vê uma viúva enterrando o filho dela. Na hora, ele coloca a mão no esquife, no caixão e fala: levanta, na hora. Jairo tem a filha que morre, a filha de Jairo morre, ele vai correndo chamar Jesus. Na hora Jesus fala: vamos lá. Ele cura uma mulher com fluxo de sangue no caminho e continua indo, na hora. Chega lá, ele ressuscita a menina. Mas o amigo dele, quando ele recebe a notícia de Jesus: Lázaro, a quem tu amas, está doente. Ele recebe o recado. Irmãos, eram poucos quilômetros, se eu não me engano 4 ou 5 quilômetros. Era uma caminhada de no máximo meia hora. Era uma caminhada rápida para chegar. Jesus recebe a notícia e fala: olha, depois a gente vai, fica tranquilo, não vai morrer não. O amigo. Nisso a doença vai piorando, as irmãs dele vão ficando desesperadas. Lázaro morre. E o amigo não chegou. As irmãs começam a chorar muito, ficar desesperadas, já faz o velório, faz o enterro. 4 dias, Jesus chega. 4 dias. Como elas estavam? Chorando. O maior motivo de dor da vida delas, perdeu o irmão. Agora 2 mulheres sozinhas. Aquilo que era o maior motivo de dor da vida delas, Jesus manda tirarem a pedra de onde ele está enterrado. Uma delas fala: Senhor, já cheira mal, é 4 dias já. Como quem diz: Senhor, não mexe com esse negócio, já foi, deixa quieto. Jesus fala para ela, antes disso até: seu irmão vai ressuscitar. E ela fala: olha, eu sei, na ressurreição no último dia ele vai mesmo. Não mexe com isso não, já foi, deixa quieto. Ou quem diz: ó, pelo bem da nossa amizade, deixa quieto. Não mexe não. Mas o Jesus que começa é o Jesus que termina. E de longe falou: Lázaro, sai para fora. A Bíblia diz que Deus chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Isso significa, não tem uma cadeira aqui. Tá vendo uma cadeira aqui? Se você estiver vendo, no final eu quero orar por você. Tem uma cadeira aqui, irmão? Sim ou não? Amém. O que Deus fala? Deus fala assim, ó, senta nessa cadeira. Não tem cadeira. Mas ele chama a existência o que não existe como se já existisse. Então ele fala: senta na cadeira. Na hora que eu sentar, a cadeira vai ter que aparecer, porque foi ele que mandou. Ele chama a existência o que não existe como se já existisse. 4 dias, Lázaro já está se decompondo, já cheira mal. Tecidos já foram. Os órgãos já não funcionam mais. A podridão já começa a corromper o corpo dele. Mas como Jesus falou: Lázaro, sai para fora,
Os tecidos têm que dar um jeito, tem que voltar. A podridão tem que sair. As funções motoras têm que retornar. O coração que estava parado tem que voltar a bater. Mas como? É impossível, eu não sei como. Mas o Deus Todo-Poderoso mandou, tem que acontecer. E aquilo que era o maior motivo de choro e dor na vida delas, se transformou no maior milagre que elas puderam presenciar. Outro exemplo para a gente acabar, eu já falei disso daqui algumas vezes. O gadareno. Uma legião de demônios em uma pessoa. Se eu não me engano, uma legião de soldados, eram 13 mil soldados romanos. Tinha uma legião de demônios nele. Jesus, com uma ordem, expulsa os demônios dele. Depois de liberto, ele fala: Jesus, deixa eu te seguir. Deixa eu seguir você. Jesus olha para ele e fala: não. Volta para a tua casa e dá testemunho do que Deus fez. Não vai me seguir. Eu estranhava demais isso. Eu falava, como pode? Se a proposta de Jesus em Mateus 11, 33, 28 e 33 é o vinde a mim. Alguém pede para seguir ele, ele fala que não. Manda o cara para a família. Até que eu entendi, eu creio que foi por causa desse motivo mesmo. Esse homem não nasceu endemoniado. Ele não era um bebê que virava o berço, segurava o berço e gritava. Arr! O endemoniamento foi acontecendo, que é o processo normal. Ele foi ficando endemoniado. E quem foi sofrendo com o endemoniamento desse homem? A família. Provavelmente a mãe dele recebeu lá: seu filho está dando trabalho de novo. Seu filho está batendo em pessoas de novo. Porque a Bíblia diz que ele quebrava a corrente com as mãos e era agressivo. E ele passou a morar no cemitério. Por mais que ele tenha ido morar fora de casa, a família continua se preocupando, sim ou não? Sim. É por isso que quando Jesus liberta ele, ele fala: não vai me seguir não. Volta para casa. Alguém precisa ver. Você foi o maior motivo de dor dessa família. Volta para lá, porque você vai ser o maior motivo de alegria dessa família. Tenha esperança. Aquilo que hoje faz chorar pode se transformar no maior testemunho da sua vida em nome de Jesus. Deus pode restaurar você, sua vida sentimental, sua vida emocional, sua saúde física. Deus é um Deus de milagres. Tira da sua alma essas toxinas do desespero, do desapontamento, da desilusão, do desengano. Tira da sua alma essas coisas e coloca a esperança. Tenha esperança, tenha fé, porque o Deus que começa é o Deus que termina. Tenha esperança em nome de Jesus. Porque às vezes é o próprio Deus que te levou para essa situação, para manifestar o poder dele lá. Nós gostamos de ouvir testemunho, amém ou não? Quem gosta de ouvir testemunho, dá uma glória a Deus. É bom ouvir. Irmãos, o câncer foi curado. Bom, não é? É bom ouvir. Mas antes de ouvir que o câncer foi curado, essa pessoa ouviu do médico: você está com câncer. É bom ouvir: irmãos, Deus libertou meu filho. Mas antes de ouvir que Deus libertou o filho, essa pessoa foi vendo o filho se degradar. Nós queremos o testemunho, mas não queremos o processo. Mas deixa eu te falar, o processo é inevitável. É inevitável. Na vida de todo mundo, ninguém escapa. Então, já que o processo é inevitável, passe por ele da melhor forma possível. Passe por ele tendo esperança. Tendo esperança que o Deus que começou é o Deus que termina. Tendo esperança que o Deus que está vendo o choro vai transformar o choro em alegria. Tendo esperança que o Deus que está com você nesse deserto é o Deus que pode mudar toda e qualquer situação. Tenha esperança em nome de Jesus. Se coloque de pé, querido.
sobre a sua alma. Haja uma limpeza nessa noite. De todo desespero, toda desesperança, toda desilusão, todo desengano, todo desapontamento. Às vezes até com o próprio Deus. Talvez você ficou desapontado com Deus. Você esperava muito que fosse diferente, não foi. Você orou, clamou, pediu para Deus e Ele não tirou. A dor estava lá. Talvez no fundo do seu coração existe um desapontamento com Ele. Ele te trouxe aqui para falar: filho, eu estou no controle de tudo, eu sei o que eu estou fazendo. Ele não esqueceu de você, Ele não te levou para um vale e te abandonou lá. E seu fim não é se transformar em um osso seco. O seu fim é ver o osso seco se transformar em um exército. Feche seus olhos. Nós temos poucos minutos. Então eu quero orar por você rapidamente. Que quer ter essa limpeza dessas toxinas na sua alma. Está precisando de uma dose de esperança? Vem aqui na frente. Vamos orar juntos. Pastor, eu estou precisando ter uma dose de esperança a mais. Eu não estou legal. Estou precisando. Vamos orar, nós vamos clamar, porque Deus é o Deus da esperança. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus de toda a esperança. Os obreiros, me ajudem, por favor. Aí atrás há um grande exército de homens e mulheres de Deus, amém? Estenda suas mãos para cá, então. Vamos interceder por esses irmãos, por essas irmãs, pedindo para Deus encher o coração deles de esperança, pedindo para Deus transformar a sorte deles, pedindo para que Deus dê a graça para que eles vejam ossos se transformarem em soldados, pedindo para que Deus dê a graça deles verem um motivo de choro se transformar em motivo de alegria e testemunho. Deus querido, é no nome de Jesus que nós oramos, Pai. Nós oramos ao Senhor, o Deus de toda graça, de toda provisão, o Deus que nos ama tanto, que nos permite ser provados, o Deus que nos ama tanto, que nos permite passar por experiências difíceis, mas não nos abandona nelas, não nos permite morrer nelas. Por mais que às vezes a nossa mente ache que a gente vai morrer, por mais que às vezes a nossa mente ache que pra gente não tem jeito, não tem solução, o Senhor está conosco no meio desse vale. O Senhor não nos leva para nos abandonar, o Senhor leva para passar conosco e manifestar o Teu poder. Por isso, em nome de Jesus, manifesta a Tua graça, Pai, sobre cada vida, sobre cada irmão, sobre cada irmã que perdeu a esperança, que está em um momento de desilusão, um momento de desapontamento, um momento de desespero, um momento que não consegue enxergar a mudança, não consegue enxergar o milagre, não consegue enxergar a vitória. Pai amado, que as escamas desses olhos caiam por terra, e esse irmão, essa irmã, vejam o grande milagre, vejam a grande vitória, vejam, ó Pai, a grande mudança, Pai, que o Senhor tem para fazer nessa vida. Pai querido, que esse irmão, essa irmã, seja tomado de esperança, que haja no interior agora, Pai, de cada coração, que o homem interior, que Paulo fala, o homem exterior, ó Pai, ele vai se decompondo, mas o exterior é fortalecido. Que o homem interior seja fortalecido agora, que haja um fortalecimento do espírito na alma dos meus irmãos, para que nós saiamos daqui cheios de esperança, cheios de esperança, cheios de esperança que vem do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ouvir testemunhos, ó Pai, desse lugar. Testemunhos, ó Pai, daquilo que hoje é o nosso motivo de dor e de choro.
Que nós possamos ouvir nossos irmãos testemunhando: Deus mudou a minha história. O que me fazia chorar, hoje é o que me dá alegria. O que me fazia chorar, hoje é o que virou testemunho. Aquilo que me tirou noites de sono, me faz ter noites tranquilas hoje. Pai amado, no nome de Jesus nós oramos, pedindo a Tua graça, o Teu poder sobre cada vida nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.